Glória a Ti, Senhor, Glória a Deus. Longe do Senhor andava nos caminhos de horror. Aleluia! Oh, Jesus não perguntava quem teria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Longe, por isso não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E a ficar louvado, ter tristeza e te Aleluia! oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso, aleluia, pertencer ao meu Jesus. A graça e o perdão que ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um minutinho de oração. Enquanto nós oramos, o nosso irmão Carlos vai estar com
oportunidade, Senhor. Usa o teu poder, a tua glória, Senhor, cada um, meu Pai, em nome de Jesus. E eu já quero te agradecer, meu Pai, pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Nosso irmão Carlos está com oportunidade e quando nossa irmã Adriana se prepara. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. Sou grato por esta oportunidade. Honra maior para mim do que falar de Jesus em outras casas, falar da minha casa espiritual. Sou muito grato por esta rica oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 5 diz assim: E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma coisa deles ou alguma ajuda. Então afirmou que Pedro: Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos dos Apóstolos, eu interpreto ele, das vezes que eu passei por ele, dei alguma meditada, eu interpreto ele como o livro do Espírito Santo. O livro da obra do Espírito Santo. Em todos os momentos que eu passei por Atos dos Apóstolos, às vezes que eu analisei do capítulo 1 ao capítulo 28, muitas das vezes o Espírito Santo atuava. Muitas das vezes o Espírito Santo trabalhava. Muitas das vezes o Espírito Santo se movia, se manifestava. Observe-se que boas partes do capítulo de Atos dos Apóstolos se envolvia homens. E por que também não dizer mulheres? Mas em todos os homens e mulheres assim diziam: E eles, cheios do Espírito Santo. Porque a verdade é que se não tiver o Espírito Santo, não para. Se não tiver o Espírito Santo, não funciona de jeito nenhum. Se tiver o Espírito Santo, você não chega. Se não tiver o Espírito Santo, não alcança. Por esses dias eu tenho passado uma batalha travada, mas aqui estou eu. Não foi pelas forças dos meus braços que eu cheguei aqui. Não é pelas forças do meu braço que eu estou aqui dando glória a Deus. Não. Se fosse pelas forças dos meus braços, eu nem estaria. Mas o Espírito do Senhor disse para mim: pega a Bíblia, coloque embaixo do braço e vá adorar. E aqui estou eu, porque quem me dá força é o Espírito. Quem te dá graça é o Espírito. Lá vai. Quanto mais cheio do Espírito tu é, mais firme você fica na presença. Quanto mais cheio do Espírito tu é, mais fé você tem diante de Deus. Quanto mais cheio do Espírito tu é, não é dinheiro que te faz permanecer na presença, não. Não é carro, não é casa, não é ouro, não é prata, não é ter uma conta bancária alta, não. Que te faz ficar de pé na presença, não. Não é não. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Eu quero profetizar ele na tua vida. Eu quero profetizar ele no teu coração. Eu quero profetizar ele no teu lar. Eu quero profetizar ele na tua história. Porque onde tiver o Espírito Santo diante de ti, nada te para, nada te detém. E assim tu dá glória a Deus, e aleluia, e assim vai mundo. Aqui não. Você vai. O Espírito Santo, você vai. Não adianta o diabo tentar te falar, você vai. O diabo falou pra mim: já era, perdeu. O diabo falou: já era, não vai mais. Aí você ficou: opa, calma aí, eu te levanto. Receba força. Espírito Santo. E alguém estava em Pedro, o Espírito Santo. Aí o paralítico vai olhar para ele e vai dizer: eu quero uma moeda, Pedro, você tem para me dar? Aí Pedro vai fazer mal. Pedro vai colocar a mão nos bolsos. A Bíblia diz que ele olha para Pedro. Quando ele olha para Pedro, a Bíblia diz que ele estava esperando algo de Pedro. Só que quem é cheio do Espírito Santo tem estratégia. Quem é cheio do Espírito tem estratégia. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro nem prata,
mas eu tenho um espírito. Levanta e anda. Eu não tenho ouro nem prata, mas tenho uma presença. Levanta e anda. Olha para você entender como que é que se funciona a estratégia. Esse dia eu estava saindo de casa, estou encerrando. Eu estou saindo de casa, lá perto de casa tem uma pracinha. E nessa pracinha ficam os usuários de drogas. E ali, quando eu estava saindo de casa pela manhã, estava eu preparado para ir para o culto, com uma consagração. Eu estava de Bíblia, não estava de terno, só estava com a camiseta social. E eu lembro que ali um homem, ele estava usando droga naquele momento. Só que aquele homem, ele olhou para mim, ele não reparou, não viu que eu estava de Bíblia. Ele olhou para mim e disse: ô moço, você tem um isqueiro para me emprestar? Você tem um isqueiro para me acender minha droga? Aí eu falei: não, eu não tenho, eu não fumo. Olha para você entender, no texto de Atos capítulo 3. Só que quando eu falei que não tinha, que eu não fumava, eu dei uns passos para frente. Quando eu dei uns passos para frente, o Espírito olhou para mim e falou: volte, volte e volte. Eu falei: volte. Quando eu voltei, eu olhei para ele e falei: ó, eu não tenho isqueiro, mas eu tenho outra coisa, eu tenho Jesus. Jesus, ele te ama, Jesus, ele te adora, Jesus, ele quer te libertar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer te levantar. O Espírito Santo é um espírito de estratégia. Não tinha isqueiro, mas tinha algo maior, que era o quê? A palavra. Não tinha isqueiro, mas ele foi se alimentado com a palavra. Não usou droga, mas usou a palavra. Não usou droga, mas usou Jesus. Não usou droga, mas o Espírito Santo foi sobre o coração dele. Não tinha isqueiro, mas a presença que estava aqui foi sobre aquele homem. E ele foi alimentado através de uma palavra de Deus. É estratégia. Receba estratégia através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Missionária Nata se prepara. E as palmas altas do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Mas fiel! Senhor, amém! Tipo de alegria nessa casa hoje. E eu ia louvar um louvor da harpa, mas em casa eu estava louvando esse louvor que eu gosto muito. Nessa noite eu quero louvar. Esses irmãos adorem o Senhor. Filha do mestre! Espírito, Glória a Deus! Aleluia, Jesus! enche a minha vida. Agora, enche do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar Glória a Deus! e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar Aleluia! diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar Glória a Deus! e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia! Esse me convidar, Aleluia! Glória a Deus. Estamos aguardando com a oportunidade. Aleluia, Deus! Enquanto a nossa irmã Cristiane se prepara. Glória a Jesus, tu és poderoso, Senhor. Aleluia! Eu sou o novo, Pai do Senhor Jesus. Amém. O Senhor colocou aqui no meu coração
coração uma palavra até Êxodo 15, no versículo 23, que fala assim: então chegaram a Mara, mas não podia beber das águas de Mara, porque era amarga. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurava contra Moisés, dizendo: que vamos de beber? E ele clamou ao Senhor, que mostrou um galho de árvore, qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatuto e ordenou ali os povo, e disse: ouvi atenta a voz do Senhor, do teu Deus, e fizeres o que é reto adiante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades porá sobre ti, dos que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegou ali, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acampou junto às águas. Aqui, meu amado, eu fico falando com Jesus, né? O povo passou o Mar Vermelho, só que chegou uma hora, eu creio que eles estavam com muita sede, porque quando chegou lá, eles começaram a murmurar, porque eles queriam daquela água, queriam beber água, só que ele não sabia que o Senhor, ele cria a ocasião para que a nossa fé se fortaleça. Porque se nós não passarmos por dificuldade, o que eu irei contar? Né? E ali, Moisés, aquela água ficou doce. Porque eu quero falar assim para você, amado. Tem situação que nós chegamos, tem situação que nós enxergamos, mas aí aparece um, aparece outro e fala: você não é crente? Por que você está passando essa situação? Deus prova e aprova todo aquele que Ele ama, né? E ali, quando Deus manda, Ele garante. Muitas vezes a gente não entendemos o trabalho do Senhor, né? Eu falei para o Senhor algo, e Jesus falou assim para mim, ó. Ele não falou assim se eu podia, não. Ele falou assim: você vai fazer. Eu disse: Senhor, eu não vou aguentar, porque Senhor, vai chegar uma hora que eu vou estar sozinha. Aí o Senhor falou assim para mim: ó, você não vai estar só, eu estou com você. Irmão, como o chicote tem instalado, já estou com 7 dias de oração naquele lugar. Eu começo 3 ou até 4 horas. Irmão do santo, só Jesus. Irmão, parece que o Satanás, ele traz pessoas e ele se trunfa na porrada, uma coisa de louco. E eu começo a gritar, eu começo a clamar, e ali aquelas pessoas perdem a força. E depois, hoje mesmo, ontem eu estava orando, né? Aí quando eu virei os olhos, irmão, tinha um rapaz enforcando uma mulher dentro do mato, com a cabeça dela, sabe, enforcando para matar. E como eu estava com o microfone, eu comecei a gritar. E comecei a clamar o sangue de Jesus. E ele viu que eu estava vendo, aí ele soltou ela e fez assim para mim, né? Aí eu pedi para ele, eu falei: em nome de Jesus, solta essa mulher. Aí ele soltou ela, né? E ele hoje, eu me alegro com o Senhor. Aí ele hoje, na hora que eu estava orando, aí ele foi lá, e ele disse assim: ó, mulher, você é de Deus.